Bem-vindo ao módulo 4 da nossa série EAD Pavimentos Permeáveis de Concreto. Para assistir ao módulo 1, Visão Geral, ao módulo 2, Drenagem Urbana e Conceitos e ao módulo 3, Projeto do Pavimento Permeável de Concreto, acesse o nosso portal de cursos no endereço. Neste módulo, vamos abordar a execução dos pavimentos permeáveis de concreto. A execução do pavimento intertravado permeável é similar à do pavimento intertravado convencional. A diferença principal está nas camadas da estrutura do pavimento. Para a execução correta dos pavimentos permeáveis de concreto, devemos cumprir 6 etapas. Preparação do subleito. Para a preparação do subleito, podemos utilizar solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo apresentar índice de suporte Califórnia, CBR, maior que 2%. E expansão volumétrica menor ou igual a 2%. Devemos limpar toda a camada, eliminando plantas, raízes e qualquer tipo de matéria orgânica. Precisamos verificar se o subleito atende à cota e aos caimentos definidos no projeto. E, quando necessária, a tubulação de drenagem deve ser feita conforme projeto e direcionada para uma caixa de detenção ou para o sistema de drenagem. A manta geotêxtil deve ser definida em projeto. Sua principal função é evitar o carreamento de finos para a camada de subbase. A manta deve ser posicionada logo acima do subleito e deve ser deixada uma sobra nas laterais de 30 cm. No caso de solos com índice de suporte Califórnia CBR maior que 5 e de 60 cm em solos mais fracos, com CBR menor ou igual a 5. A subbase deve ser espalhada em camadas de 100 mm a 150 mm e compactada usando uma placa vibratória ou um rolo compactador. A base deve ter uma espessura de 100 mm e também pode ser executada em uma camada e compactada utilizando placa vibratória ou rolo compactador. Antes de iniciar a execução da camada de assentamento, devemos posicionar as contenções laterais para que elas garantam a estabilidade horizontal do sistema. As contenções laterais são constituídas de estrutura rígida ou de dispositivos fixados na base do pavimento, de modo a impedir o seu deslocamento. A camada de assentamento deve ser espalhada uniformemente com uma espessura suficiente para que, após a compactação, tenha uma espessura final de 5 cm. O material de assentamento deve ser nivelado manualmente por meio de régua metálica, correndo a régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superfície sem irregularidades. Após o nivelamento, a camada de assentamento não deve ser submetida ao tráfego de equipamentos ou pedestres antes da instalação das peças de concreto. Os espaços deixados pela régua metálica devem ser preenchidos com material de assentamento. O assentamento das peças pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. A primeira fiada deve ser assentada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no projeto, respeitando-se o esquadro e o alinhamento previamente marcados, e a peça não deve ser arrastada sobre a camada de assentamento até sua posição final. As linhas guia na frente da área de assentamento das peças devem ser bem mantidas, verificando-se regularmente o alinhamento longitudinal e transversal e efetuando os ajustes de alinhamento das peças, mantendo-se a espessura das juntas uniforme. O próximo passo é a varrição do material de rejuntamento, até que as juntas entre as peças e destas com a contenção lateral sejam preenchidas a 5 mm do topo das peças. É sempre bom lembrar, não é recomendada a utilização de areia ou pó de pedra na camada de assentamento e rejuntamento, devido ao baixo coeficiente de permeabilidade desses materiais. E, como mencionado no módulo anterior, o diâmetro máximo para o material de assentamento é de 9,5 mm e do material de rejuntamento menor ou igual a 1/3 da junta ou área vazada.
A etapa de compactação deve ser executada com placas vibratórias, pois elas proporcionam a acomodação das peças na camada de assentamento, mantendo a regularidade da camada de revestimento sem danificar as peças de concreto. Para uma correta compactação, precisamos atender aos seguintes critérios. A compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a anterior. Devemos alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de rejuntamento até que as juntas tenham sido preenchidas até 5 mm do topo do pavimento. A compactação deve ser executada aproximadamente até 1,5 m de qualquer frente de trabalho do assentamento, que não contém algum tipo de contenção. Precisamos observar que, com o tempo, os sedimentos que se acumulam no pavimento permeável tendem a diminuir a sua capacidade de infiltração, processo denominado colmatação. Ao atingir coeficiente de permeabilidade menor ou igual a 10 a menos 5 metros por segundo, deve-se executar ações de limpeza de modo a recuperar a permeabilidade do pavimento. Considera-se que em 10 anos, o pavimento permeável tem uma redução de 90% em sua capacidade de infiltração. A velocidade com que os sedimentos se acumulam depende do volume de tráfego e da existência de fontes de sedimentos próximos ao pavimento, como jardins e áreas propensas a carregamentos de sólidos. Os sedimentos, porém, ficarão limitados ao topo do rejunte do pavimento, podendo após esse período ser feita a substituição do material de rejuntamento, devolvendo assim ao pavimento sua capacidade de infiltração. Ou seja, a colmatação se restringe à camada superficial do pavimento e é de fácil remoção. Para aumentar a vida útil do pavimento permeável, recomenda-se uma limpeza anual, retirando os sedimentos acumulados. Outro item que deve ser observado é o crescimento de vegetação nas juntas, que devem ser retirados, pois afetam diretamente a infiltração de água. Podemos utilizar diferentes métodos para a limpeza do pavimento permeável, sendo recomendado pela norma. Remoção de sujeiras e detrimentos da superfície por meio da varrição mecânica ou manual. Aplicação de jato de água sob pressão. Aplicação de equipamentos de sucção para retirada de finos. E recomposição do material de rejuntamento, se necessário. O desempenho de um pavimento permeável após sua instalação pode ser verificado através do ensaio para determinar o coeficiente de permeabilidade conforme NBR 16416 de 2005. Nesse ensaio, uma seção do pavimento é confinada num cilindro de 300 mm, aplicando-se um volume de água, mantendo-se uma coluna constante de 10 a 15 mm, determinando-se o tempo de infiltração. Esse ensaio pode ser feito periodicamente para testar a capacidade de infiltração do pavimento e verificar a necessidade de manutenção. E eu fico por aqui. Até uma próxima e bons estudos!